Alô, som. Bom dia, pessoal. Tá dando para ouvir direitinho? Tá ok o som? Sejam todos bem-vindos. Só vou ajeitar aqui e a gente já começa. Prontinho. Ok. Bom dia a todos, um grande abraço, tá? Vamos iniciar, né, o nosso estudo desta manhã. Vamos fazer uma prece, né? E a gente começa. Senhor Jesus, estamos juntos novamente em torno de Teu nome, relembrando os Teus ensinamentos e os ensinamentos da doutrina espírita. Abençoa, Senhor, os nossos lares, envolvendo em luz o nosso ambiente pessoal e coletivo. Envolva, Senhor, a nossa saúde, nosso discernimento, nosso sentimento, as nossas emoções, para que possamos ter equilíbrio, clareza, lucidez, para que possamos reter em nossa memória tudo aquilo que nós estudarmos nessa manhã. Abençoa os espíritos necessitados, envolvendo-os na Tua proteção, no Teu amparo, no Teu consolo e no alívio. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Muito bem, vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar o estudo do livro Diálogo com as Sombras, né? Nós estamos ainda falando sobre o perseguido. No meu livro, nós estamos na página 131, tá? Aqui está falando, né, sobre essa questão do erro, né? Da queda, dos erros que a gente comete, da necessidade de perdoarmos mutuamente, né? Perdoarmos uns aos outros. O Hermínio Miranda está fazendo uma reflexão a respeito dessa questão, porque é uma questão fundamental na obsessão, né? Porque aquele que se sentiu prejudicado e não está encontrando forças para perdoar, ele inicia um processo de vingança, né? Então você vê como é que o não perdão, né, ele faz com que a pessoa queira se vingar, né? Porque ela fica magoada, fica ressentida, fica guardando ódio, né? E aí os processos de vingança, né? Então essa questão é fundamental para o entendimento da obsessão e para o entendimento da reunião mediúnica, né? É fundamental. Então vamos lá, continuando aqui, né? O Espírito às vezes fala, né? Ele pagará. Muito comum a gente encontrar essa atitude, né? Essa fala nos obsessores, né? Ele pagará, né? Aí o Hermínio Miranda diz, é verdade, ele pagará, seja com a moeda da dor, seja com a do amor. Mas se emitirmos o nosso pensamento de vingança e ódio, continuamos ligados ao erro. Reassumimos os compromissos que poderíamos ter resgatado com aquela humilhação ou aquele sofrimento,
pois é certo que ninguém sofre por acaso, dado que não há reparos dolorosos como forma de punição aos inocentes, né? Então, quando nós sofremos, quando no passado nós viemos a sofrer, nós estávamos pagando, né? A justiça estava se cumprindo, assim como a gente aqui na Terra, né? Hoje a pessoa passa por um crime hediondo lá, todo mundo se comove, a população se comove. Isso é natural, porque realmente ressalta aos olhos, né, certos tipos de crimes, de dores que são infligidas às pessoas. E isso é certo que a justiça haja, é certo que né, tudo que a gente tem feito aqui, ok. Só que além da justiça humana, quer dizer, né, além da nossa apreciação humana, existe uma outra justiça mais perfeita que está se cumprindo. Então, geralmente, quando a gente pede, nós clamamos por justiça, tá, onde é que está a justiça, né? A justiça foi feita naquele ato. A justiça foi feita. Não a justiça que a gente compreende materialmente aqui, né? Pode parecer uma grande injustiça, mas aos olhos de Deus, aquele que passou, que foi arrastado pelo carro lá, que foi... É o mesmo, aquele que foi arrastado hoje no presente, embora seja um ato infeliz de quem fez isso, né, no presente, mas é aquele que no passado arrastou o outro amarrado numa carroça, arrastou o outro amarrado numa biga ou numa quadriga romana, por exemplo, né? Que matou alguém arrastado numa quadriga romana ou numa carroça aí nos sertões da vida, entendeu? Então a justiça divina, ela se cumpre, né? E aí no presente acontece aquele fato notório, aquele fato, né, chocante que abala a sociedade, mas nós espíritas entendemos, né, que além desse processo da justiça do presente, da matéria, uma outra justiça está acontecendo, né? Só que quando a gente faz alguma coisa, a gente não se importa. Quando a gente recebe, aí a gente se sente prejudicado. Quando a gente faz o mal, a gente não se importa. Geralmente a gente faz dando risada, a gente faz ironizando, a gente faz, porque a gente está por cima, né? Quando a gente recebe o retorno, aí a gente se sente injustiçado, né? E aí que o Espiritismo vem e fala assim, olha, ninguém sofre à toa, ninguém sofre indevidamente, né? Pelo menos nós aqui que estamos mergulhados na matéria, ainda muito presos aos ciclos de causa e efeito, ação e reação, né? As obras negativas que nós fizemos no passado, então nós não sofremos, né? Não há... Espera que dá uma paradinha aqui no... Deixa eu ver se volta. Oi. Oi, pessoal, tá dando para ouvir? No meu aqui deu uma travada, por isso que eu parei um pouco aí, né? Tá dando para ouvir, pessoal? Tá ok? Está travando? Oi. Certo. Nós viemos de um processo histórico, tá? Nós viemos de um processo histórico. As questões sociais, elas são heranças de um processo histórico, em que nós somos atuantes nesse processo histórico também, tá? Então, assim, hoje o panorama que a gente vive é um panorama histórico que vem se construindo geração a geração,
Inclusive que nós não temos uma herança que nós não participamos. Nós participamos desse processo histórico. Então é natural que no passado nós tenhamos influenciado negativamente nesse processo histórico e no presente nós soframos as consequências das nossas atitudes, historicamente, socialmente, tá? Grupos inteiros de pessoas sendo deslocados para cá, para lá, reencarnando aqui, reencarnando ali, sofrendo consequências de um processo histórico, tá? Países inteiros, populações inteiras dentro de uma relação de causa e efeito, ok? Então, nós não somos vítimas, a sociedade não é vítima da... Entendeu? Não existe essa vitimização, só na nossa cabeça, né, que existe. Mas todos nós, em qualquer classe que estejamos, em qualquer país que estejamos, estamos vivendo um processo histórico. Ninguém está no Brasil por acaso, ninguém está nessa ou naquela região por acaso, ninguém está sofrendo injunções difíceis, complicadas, penosas por acaso, tá? Se nós pudéssemos abarcar a linha histórica que nós viemos existindo, vamos dizer assim, reencarnando essa sequência histórica, nós entenderíamos perfeitamente a nossa situação hoje. Tá? Se fizéssemos uma avaliação do Brasil histórica, mas não apenas do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, nós entenderíamos perfeitamente as dificuldades que nós vivemos hoje. Tá? Então, não há essa vitimização, né? E o social hoje, ele reflete o que nós mesmos temos construído ao longo do tempo. E ao longo do tempo, não só nessa encarnação, mas ao longo das encarnações. Ok? E nos cabe mudar, né, pessoal? Se nós somos herança do que fizemos no passado, nós somos também autores do que nós viveremos no futuro, seja aqui no Brasil, seja em outro lugar, mas sempre como consequências do nosso fazer, sempre como consequências do nosso agir, tá? Então vamos continuando. Por isso que ele fala, o Hermínio Miranda, pois é certo que ninguém sofre por acaso, dando que não há reparos dolorosos como forma de punição aos inocentes. Né? Quer dizer, não há punição aos inocentes, não há reparos dolorosos aos inocentes. Né? Até porque se a pessoa é inocente não há o que reparar, né? Quer dizer, a lei divina é perfeita, há uma reparação àquilo que foi mal feito. Né? Senão não há essa reparação. Né? Neste ponto, mais de uma lição encontramos ainda e sempre no Evangelho de Jesus. E é por isso que nenhum trabalho de desobsessão digno e sério deve ser intentado sem apoio nos ensinamentos do Cristo. Exatamente, né? A gente falou sobre isso na semana passada. Né? O conhecimento, nós não precisamos ser catedráticos em Evangelho, mas nós precisamos ter um conhecimento, ampliar o nosso conhecimento sobre Jesus. Né? Até porque, frequentemente, a gente conversa também com padres, com ex-padres aqui na Terra, né? Com religiosos diversos, e a gente precisa ter uma base também para conseguir dialogar com esse tipo de espírito. Né? Então, e também pelo entendimento da própria doutrina espírita, porque estudar Jesus é estudar o Espiritismo. Né? Porque o Espiritismo é o Espiritismo cristão, a base moral, né, que permeia o conceito de reencarnação, que permeia o conceito da existência de Deus, que permeia o conceito da existência do Espírito, que permeia o conhecimento da lei de causa e efeito, da pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso, o que permeia é a moral do Cristo. Então a moral do Cristo é o elo de ligação entre todos esses conceitos, nos colocando a possibilidade, a necessidade de uma atitude comportamental nas bases que Jesus nos trouxe.
O Espiritismo ele é fundamentado dessa forma, né? Então não tem como a gente estudar Espiritismo sem nos aprofundarmos em Jesus, né? E como essas questões de justiça, de compaixão, de misericórdia, né, de amor, elas estão muito presentes na reunião mediúnica, então nós precisamos entender tudo isso utilizando o pensamento do Cristo, tá? De uma forma dinâmica, né? Ok. A questão é tão importante, tão vital a problemática do espírito, que Jesus a imortalizou no texto da oração dominical, o Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas. Esse é o texto correto, pessoal, né? Não é perdoa as nossas ofensas, tá? Que a gente vê tão tradicionalmente repetido. É perdoa-nos as nossas dívidas, né? Aí a pessoa se perguntaria, mas qual dívida? Essa que é a diferença, né? Qual dívida? As dívidas que nós trazemos do passado. Esse é o texto evangélico. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Quando fala de dívidas, né, lógico que existem as dívidas do presente, né? Mas aí a gente abre possibilidades para o passado também. Porque nem sempre no presente você vai entender do que você está passando nessa relação de causa e efeito. Porque, puxa vida, eu estou passando por tantas dificuldades, tanta complicação. Eu não fui uma pessoa nessa vida, não tenho sido uma pessoa de má índole, não tenho sido uma pessoa rancorosa, não tenho sido uma pessoa leviana, uma pessoa com a má intenção. Eu não tenho agido assim, pelo contrário. Eu tenho tentado fazer o bem ao próximo, tenho tentado ajudar, tenho tentado ser útil. E parece que eu só levo marretada, né? Parece que eu só levo na cabeça. Não é, pessoal? Muitas pessoas às vezes falam isso pra gente. Alexandre, eu não entendo o que ocorre com a minha vida, o que ocorre com a minha família, que dá tudo errado, que parece que as coisas não andam, é só sofrimento, morte trágica, doença, né? Aí são aqueles karmas familiares, né? São aqueles processos da justiça divina agindo. Às vezes, quando você vai ver, a família no passado era aquela família que dominava o pedaço, né? Aí no passado, alguns séculos para trás, era aquela família que dominava, cheio de jagunço, né? Que dominava a fazenda, a região, né? Que mandava matar por nada, que roubava, tirava tudo às vezes dos outros, grilhava terras. Sabe aquelas famílias, né? Aqueles clãs que dominavam, seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja na Ásia, onde for. Às vezes era aquela família dominadora. E hoje está todo mundo reencarnado de novo, só que cada um com problema, todo mundo com problema, todo mundo sofrendo obsessão, todo mundo sofrendo doenças, todo mundo sofrendo injunções difíceis, financeiras, né? Nada dá certo, tal. Mas é porque já tiveram poder, já tiveram riqueza, já tiveram ascendência social, né? E utilizaram mal esses recursos, né? Então, a gente vê essa situação. Às vezes a gente vai socorrer uma família, alguém que está doente e tal, aí a gente vê a casa ali cercada de gente, de espíritos revoltados ainda, com a família inteira, né? Ainda cobrando aquilo, porque foi assassinado, às vezes a filha foi estuprada, né? Foram roubados, aí tem um monte de situações que ocorrem, tá? Por isso é que aí a gente olha no presente, a gente não entende muito bem, né? Porque às vezes é uma família boa até, né? Só que boa agora, porque depois de muito sofrer, já entendeu a importância de ter uma atitude melhor. Só que como fez muito mal no passado, vai demorar um bom tempo ainda para extinguir o mal que foi feito no passado. Às vezes são alguns séculos para extinguir o montante de erros que foram cometidos no passado,
né? Tá? Então, quando Jesus fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos deve, né? Jesus está falando da misericórdia, né? Que nós devemos ter, nós vamos obter a misericórdia da vida de Deus, né? Até dos espíritos obsessores, à medida que nós formos misericordiosos. Quando que a gente está na condição de ser misericordioso? É quando estamos com a possibilidade de subjugar o outro, de condenar o outro, de prejudicar o outro, e aí nós paramos e falamos, não, vamos exercitar a misericórdia. Essa é a situação, né? Então, quando que nós exercitamos a misericórdia? Quando nós temos tudo nas nossas mãos para fazermos o contrário e não fazemos, né? Então, isso é muito importante porque aqueles que foram lesados e que estão no plano espiritual rondando os nossos passos, eles estão com a possibilidade de ser misericordiosos, porque nós os prejudicamos no passado, nós fizemos mal a eles, e eles estão nos cobrando. É isso que a gente tenta dizer a eles. Fala, olha, meu irmão, eu lamento profundamente, nós éramos profundamente ignorantes, nós não sabemos o que fazíamos, né? Nós éramos perversos e hoje o que nós podemos fazer é pedir desculpa, é te dar uma outra oportunidade de você reencarnar, quem sabe na nossa família, a gente te ajudar, ou perto da gente, para a gente te dar um apoio. E nós vamos fazer tudo para te ajudar em todos os sentidos. É o que nós podemos fazer hoje. É pedir desculpa e nos colocarmos à disposição para repararmos o nosso erro. Mas você ficar sofrendo do jeito que você está sofrendo e guardando ódio no coração, isso não é bom para você. Porque se nós erramos com você, você continuar nessa situação que você está, só faz agravar o seu estado, né? Então essa argumentação e muitos outros argumentos nós vamos utilizando para demonstrar a nossa boa vontade hoje, né? Para demonstrar o nosso interesse que eles estejam bem. Porque isso tudo que eu falei, pessoal, é a realidade. Nós éramos muito ignorantes mesmo. Nós éramos muito perversos. Tem gente que acha difícil acreditar nisso porque a pessoa se acha tão boa no presente que não, eu não acredito que eu fiz mal. E tá lá as voltas com obsessão, tá lá as voltas com espíritos revoltados, né? Mas pessoal, nós já erramos muito. Se hoje em dia a gente ainda pisa na bola, se hoje em dia a gente guarda ainda sentimentos negativos, imagina 400 anos atrás, quando a gente era pior do que a gente é hoje. Imagina 500, 600 anos atrás. Tá? Então, nós realmente fizemos muita coisa. E hoje nós temos a mediunidade. Por exemplo, nas reuniões mediúnicas, a gente tem a possibilidade de ajudar esse pessoal. Por isso que é uma bênção, né? E eu gosto muito de proporcionar esse tipo de trabalho às pessoas, né? Porque é uma bênção a pessoa poder resgatar o passado. E a mediunidade é uma excelente oportunidade de auxiliar aqueles que estão ainda ao nosso redor. Tá? Nos versículos 14 e 15 desse mesmo capítulo, Jesus é ainda mais explícito. Que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Então, se nós, que todos nós erramos, todos nós já erramos muito. Quando nós exercitamos a misericórdia para com o outro, aquele montante de débitos que a gente tem no nosso passado, ele também é aliviado. A rudeza da cobrança também diminui um pouco. Cada bem que a gente faz, alivia um pouco a rudeza da cobrança interna e da cobrança externa sobre nós. Entendeu? Aquela pessoa que no passado foi dono de escravos e que judiou, maltratou, tal, hoje está rodeado
de espíritos ainda ligados a essa fase. Quando essa pessoa recebe em seu lar um antigo escravo e trata bem dessa pessoa e cuida, e dá carinho e protege e tal, aqueles outros que conheciam o dono de escravos e agora vem o dono de escravos recebendo como filho um antigo escravo da sua fazenda, né? Eles aliviam o ódio deles. Muitos até param de influenciar, de perturbar, de obsediar. Principalmente quando vê tratando bem, quando vê com todo cuidado, com todo carinho. A princípio eles não entendem, eles acham que é alguma farsa, alguma coisa, mas depois eles vão vendo que é real. Aí eles vão ficando mais comovidos com a situação, né? Eles vão perdoando, eles vão vendo que a pessoa já está diferente, que a pessoa já está melhor, que não é mais a mesma, né? O mesmo dono de escravos na fazenda lá e tal. Vocês entendem? Então, todo bem que a gente faça no presente, ele vai atenuando as cobranças, as dívidas do passado. Tá? É isso que a gente tenta dizer para esses irmãos que estão sofrendo, revoltados no plano espiritual, né? Que eles poderão ter de volta tudo o que eles perderam, eles poderão ter a vida de volta, eles poderão ter família, ter trabalho, mas é preciso que olhem para frente, não fiquem fixados no passado, que exercitem o perdão, a compreensão, porque todos nós já erramos e todos nós precisamos da misericórdia de Deus, né? Então o que Jesus falou aqui é perfeito, né? E é diário isso, não é uma situação ou outra, é para uso frequente, diário, né? Sob as luzes da doutrina espírita, o texto adquire uma dimensão que antes não havíamos notado. É que o perdão que concedemos àquele que nos feriu não lava o ofensor do seu pecado, ou seja, da sua falta, mas libera o ofendido, que com o perdão evita que se reabra um círculo vicioso do crime para resgatar o crime. Vocês percebem? Isso aqui é excepcionalmente, é extraordinariamente verdadeiro, isso aqui que o Hermínio Miranda está colocando, né? Quando você perdoa alguém, você não está dizendo que você concorda com o que a pessoa fez. Você não está dizendo que vai extinguir o erro, a culpa da pessoa, pelo fato de você ter perdoado. Quando você perdoa, você se libera. Essa que é a questão. Você não libera o outro, você é que se libera. Porque o outro vai continuar com o que ele fez no passado. A dívida continua dentro dele. A dívida não depende de você perdoar ou não. Você perdoa a pessoa, mas ela vai ter que reparar. Por quê? Porque é uma relação dela com ela mesma e dela com Deus, com a justiça divina. Concorda? Só que você se libera. Inclusive, se libera no sentido também de que se você partir para a vingança, aí você que havia pago no passado a sua dívida, agora você vai abrir uma nova dívida. Então Deus não precisa disso. Por isso que Deus não precisa que nós sejamos os agentes da sua cobrança. Não, porque eu vou fazer ela pagar, eu vou fazer... Deus não precisa disso. Às vezes a gente começa a agir na Terra aqui como justiceiros, e Deus não precisa de justiceiros, né? Eles existem, mas Deus não precisa deles. É a pessoa que se coloca nesse papel, né? Vocês entendem, pessoal? Está ficando claro? Né? É uma situação complexa, né? Mas que é muito importante, tá? Então, quando a gente perdoa, a pessoa continua com a dívida, ela terá que resgatar as suas dívidas, mas você está liberado, porque você sai daquela sintonia, né? Você não deixa que aquela pessoa tenha mais poder sobre você. Porque se ela fez um mal para você e você continua preso a ela, para querer vingança, quer dizer que ela ainda está controlando o seu comportamento. Ela ainda está retendo você perto dela. Não é? Ou seja, a pessoa que você mais odeia está conseguindo controlar ainda o seu comportamento. Ok?
E quando você perdoa, você está dizendo que é você que manda na sua vida, e é você que escolhe o que fazer, e você escolhe não estar mais junto com a pessoa. Entendeu? Você escolhe ser feliz, estar junto das pessoas que você ama, estar junto à sua família, né? É uma escolha que a gente faz. Tá? Ok? Sob as luzes da doutrina espírita, é o perdão que concedemos àquele que nos feriu. É que o perdão que concedemos àquele que nos feriu não lava o ofensor do seu pecado, ou seja, da sua falta, mas libera o ofendido, que com o perdão evita que se reabra o círculo vicioso do crime para resgatar o crime. Nesse angustioso círculo de fogo e lágrimas, de revolta e dor, ficam presas por séculos e séculos multidões enceguecidas pelo ódio e nunca saciadas pela vingança. Pois a vingança não sacia coisa alguma, ela apenas junta mais lenha à fogueira que arde. Né? Quer dizer, a vingança, a pessoa acha que ela vai se satisfazer com a vingança, né? Só que a vingança, eu nunca vi um espírito, né, que viu o outro sofrer, que conseguiu esse objetivo, que isso trouxesse felicidade para a pessoa. Né? Isso não traz felicidade. Né? Isso só agrava mais ainda os sofrimentos daquele que guarda o ódio. Né? A Liliana colocando: bom dia, meu irmão. E quando esperamos a mudança na pessoa? Olha, Liliana, a questão é que nós não devemos esperar, ficar esperando a mudança na pessoa. Na verdade, esse argumento é o que muitos obsessores acabam usando, quando eles ficam ligados a nós, esperando a nossa mudança. Inclusive trabalhando pela nossa mudança, fazendo a gente sofrer. Muitos falam isso. Não, eu estou aqui para não deixar ele fazer mais mal para ninguém. Né? Então ficam esperando a nossa mudança. Ficam ligados a nós. Ficam ligados a nós, meio que esperando a gente mudar, controlando a gente, né? Para ver se a gente vai mudar mesmo ou não. A gente entende isso, mas não é bom para quem fica vinculado a gente dessa forma, né? Você entende? Então, quando aqui na Terra a gente gruda em alguém, né? E fica esperando, controlando a pessoa para ela mudar, né? Pode chamar a esposa, pode chamar a mãe, pode chamar, mas fica ali, né? Controlando a pessoa para que ela mude. Isso aí é bem complicado. Tá? É lógico que na educação com o filho, por exemplo, a gente vai trabalhar para dar os melhores exemplos, para ensinar, chamar atenção, tal. Mas até nisso existem limites. Até nisso existem limites. Tá? Às vezes tem pais e mães que ficam excessivamente controladores sobre os filhos, né? Para que eles ajam da forma correta, mas até desrespeitando o livre-arbítrio do outro. Né? Então, existem limites para isso. Tá? Ok. Certo. Às vezes a esposa também faz isso, né? O esposo, o marido, fica lá em cima do outro, né? Tentando controlar, querendo fazer com que o outro mude, e o outro não quer mudar. Né? E a pessoa fica lá quase que obsediando o outro para que o outro mude. Né? Então a gente tem que perceber que quando o outro começa a ser o referencial da minha vida, aí já está errado. Porque não é isso que o Evangelho ensina. Não é isso que os Espíritos ensinam. O outro não é a razão da minha vida, não é o referencial da minha vida. Eu é que sou. Então, se eu estou muito incomodado com a atitude do outro, é hora de eu parar e olhar para mim mesmo. Ao invés de ficar querendo mudar do outro, controlar do outro, vigiar do outro, deixa eu começar a me vigiar, deixa eu começar a me modificar, deixa eu começar a analisar os erros que eu tenho. Né? Mas a gente fica esquecendo da gente para ficar controlando o outro, né? Para ficar querendo que o outro mude.
É isso que os espíritos fazem, os obsessores. Eles esqueceram das próprias necessidades deles e das próprias dívidas deles para ficarem cuidando da pessoa, né, que eles centralizaram a atenção. É isso que eles fazem. Vocês entendem como que aqui na Terra a gente pode agir como verdadeiros obsessores? Né? Toda vez que a gente esquecer da gente, dos nossos deveres para cuidar da vida do outro, né, nós estamos nos desviando daquilo que deveria ser o nosso foco, que é nós mesmos. Alexandre, mas a gente ouve falar que a gente tem que esquecer da gente mesmo para ajudar o outro. Peraí, esquecer dos nossos caprichos para ajudar realmente a quem está precisando de ajuda é diferente. É diferente de esquecermos dos nossos deveres para cuidar da vida do outro, né? É sutil a mudança, mas é muito importante essa delimitação, tá? Então é esquecer dos nossos caprichos pessoais. Isso é esquecer de nós mesmos. Para lembrarmos sempre do nosso irmão que está precisando mais, que está sofrendo, ok? Agora, quando a gente começa a esquecer dos nossos deveres para ficar metendo um dedão na vida do outro, aí é um grande equívoco, tá? Então, essa é a diferença, né? Ok. Deixa eu ver aqui onde paramos. Tá. Por muito tempo achamos que toda essa doutrina do perdão fosse apenas um belo conjunto de figuras de retórica. A doutrina dos Espíritos veio propor-nos o entendimento infinitamente mais racional e objetivo, o de que o perdão liberta. Não é uma simples teoria, é uma verdade, que o Cristo nos ensinou, mas que tanto temos relutado em experimentar. O Espiritismo veio trazer uma compreensão, uma função para o perdão que nós não imaginávamos com o pensamento tradicional religioso. O Espiritismo veio trazer uma profundidade, a importância do perdão nas nossas vidas que nós nunca imaginamos, que é o perdão das ofensas aplicado o conceito de reencarnação, o conceito da lei de causa e efeito, aos vínculos que nós criamos no passado. Aos vínculos, os laços de amor e ódio que nós criamos no passado. Então veio trazer uma importância muito maior do que a gente imagina. Por isso que trabalhar o perdão é fundamental. Por isso que nas nossas orações pedimos por aqueles que estão ligados a nós, e todos nós os temos, aqueles ligados ao nosso passado, a quem nós ofendemos um dia, a quem nós prejudicamos um dia. Deve ser uma lembrança constante, nos nossos trabalhos. Então a gente não vai só trabalhar a mediunidade, porque eu acho bonito, porque eu quero ser médium. Eu vou trabalhar a mediunidade porque eu sinto que tem um grupo de espíritos em torno de mim que me cabe auxiliar. Eu vim com esse trabalho. São pessoas a quem eu prejudiquei que ainda não se reharmonizaram com a vida. E eu sou responsável por isso. Eu percebo através de sonhos, de visões, eu escuto coisas. Então, deixa eu trabalhar num grupo mediúnico, deixa eu trabalhar com a minha mediunidade para ajudar a esses a quem um dia eu prejudiquei. Eu vejo muitas pessoas no movimento espírita chegarem lá pelas tantas e se sentirem vazias, como que não realizadas, infelizes até, como que uma sensação de tempo perdido, não por causa do espiritismo, mas como viveu a doutrina espírita. Até porque muitos não se vincularam à parte mediúnica, muitos não conseguiram trabalhar de fato o auxílio a esses irmãos que estão em torno da pessoa até hoje. E chegada a uma fase da vida, isso muitas vezes começa a virar uma depressão, às vezes começa a virar uma doença física mesmo, Então não quer dizer que nós que participamos de um grupo mediúnico não vamos ter nada disso, mas quer dizer que nós vamos trabalhar mais intensivamente
para auxiliar esses débitos que nós trazemos. Essas pessoas a quem nós temos débito, né? Isso diminui as chances de nós chegarmos ao final da existência, ou da metade para o final, nos sentindo não realizados, vazios, olhando para trás e vendo que a gente só correu para um lado para o outro e não fez nada muito significativo para o Espírito Eterno. Tem uma frase da Veneranda, né, que acho que consta no livro, acho que Os Mensageiros, né, que ela fala assim para um espírito que chegou no plano espiritual em péssimas condições, foi auxiliado tal, e ainda ficou revoltado porque não entendia, tinha trabalhado tanto tal no espiritismo, não entendia por que estava sofrendo tanto. Aí a Veneranda falou assim para ele: olha, meu irmão, o seu problema não é nada complicado, é que você trabalhou muito o espiritismo prático junto aos homens e esqueceu-se da prática do Espiritismo junto a Jesus. Você cuidou muito do Espiritismo prático junto aos homens e esqueceu-se da prática do Espiritismo junto a Jesus. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos tratar do Espiritismo de uma forma mais superficial, só ficar naquelas questões práticas exteriores, superficiais, ou nós podemos ir mais fundo, trabalhando o nosso interior, trabalhando com as nossas forças mediúnicas, trabalhando com essas presenças que nós trazemos, nossos débitos do passado, a nossa questão do passado, procurando nos modificar. Tudo isso faz com que a gente realmente exercite a prática do Espiritismo junto a Jesus. Ok? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. O meu tempo já está se esgotando. Vamos fazer a nossa prece, E aí a gente finaliza por hoje. Senhor Jesus, abençoa-nos o propósito de servir, de aprender e de nos melhorar. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos a quem um dia nós prejudicamos. Que todos eles tenham a oportunidade de se refazerem. E se for através de nós, Senhor, que sejamos um instrumento para o seu alívio, para a sua oportunidade, para o seu crescimento. Ajuda-nos, Senhor, a recompor forças para trilharmos o nosso caminho no objetivo da redenção. Que possamos nos melhorar, que possamos nos trabalhar profundamente, para que as nossas atitudes, sentimentos e pensamentos se modifiquem ao longo do tempo, ao contato com as informações e com a vivência da doutrina espírita. Abençoa-nos a todos, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, fiquem todos com Deus. Até a próxima, Lembrando que hoje à noite a gente tem estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá bom? Um abração, até mais. Às 8 horas, às 20 horas.